Glória a Deus. Poderoso Pai, santificado seja o teu nome por toda a eternidade. Obrigado. E assim o Senhor está permitindo que eu esteja aqui no Terminal Náutico em Salvador, Bahia, para glorificar o teu nome através da pregação da tua palavra. Te peço capacitação e que o Senhor sensibilize as almas que vão ouvir a tua palavra, para que assim faça o que te apraz e que os inimigos de Deus batam em retirada. Em nome de Jesus. E um bom dia. A todos. E assim Deus continua permitindo, exatamente às 13 minutos para as 6, 13 para as 6 de sexta-feira, 31 de outubro de 2025, eu esteja aqui para vos trazer mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação. O megafone deu pau aqui, mas a gente não para de pregar não. Viu? A mensagem de hoje está situada no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor. Falamos ontem sobre o falso profeta, hoje vamos falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 1. Amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, e como tesouro se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, queridos e amados ouvintes,
As pessoas ficam dizendo, né? Mas tantos anos que Jesus vem, que Jesus vem, que Jesus vem. Um fala que é tal data, outro fala que é tal data e nunca vem. Mas ele disse que nem os anjos, homem nenhum, nem mesmo ele sabe o dia que ele vem. Mas ele vem. Ele vem. E essa correria toda que as pessoas fazem, as pessoas às vezes maltratam outras, andam com arrogância e não sabem que tudo que está aqui na terra está reservado para o fogo, conforme está escrito aqui, ó. Mas no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, pessoal, está tudo reservado para o fogo. E vai haver um novo céu, conforme está no livro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, como é que nós temos que andar aqui na terra, pessoal? Olha o que é que está escrito aqui também no livro de no livro de 1 Pedro, 2 Pedro ainda, capítulo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pessoal, ainda está em tempo. Ainda está em tempo de você fazer parte dessa promessa. Então, somente basta que você faça o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus abençoe a todos.